Fala, povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber nossa querida cantora Leide Murillo. Leide Murillo, prazer te receber aqui no meu podcast. Carlos, estou muito feliz. Adorei essa canequinha. Gente, olha que caneca linda. Que design. Quem foi que teve essa ideia, essas cores aqui? Estado, né? Eu gosto muito de caneca, viu? Gente, eu já falo isso aqui para tentar cantar uma canequinha no final, sabe? Gostei demais, porque eu gosto muito de tomar café. Que bom que você gostou. Está gostando desse período que você está passando aqui no Rio? Demais, demais. É um prazer muito grande toda vez que eu venho ao Rio. É uma turma sempre muito agradável. Agora também conhecendo o seu podcast, né, com sua audiência também. Então eu misturo assim, estar num lugar lindo, só que estar trabalhando. Ainda não vim só para diversão. Não dá, né, Carlos? A gente termina aproveitando os dois, né? Existe aquele ímpeto de adolescente de querer estar lá, de fazer força para ficar onde foi ensinado a palavra de Deus e também ter realmente a curiosidade de viver isso. Você chegou a viver isso ou você sempre teve esse receio? Eu posso te dizer que eu falo que o temor de Deus, as pessoas falam... Tem gente que não sabe o que é temor de Deus, né? Até esses dias atrás o pessoal estava todo falando aí que acha que temor de Deus é ter medo de Deus. Não, pelo menos na minha visão, o temor de Deus, que foi aquela base cristã que eu tive, o saber o que era bom para a minha vida, o que era o certo, o que era o caminho certo, fazia com que todas as vezes que eu tentava me afastar da igreja e ir para o mundo... Então, por exemplo, eu fui em várias festas com minhas amigas, e lá eu tentei, beber não conseguia, tentava me comportar como o mundo, eu não conseguia. Existia uma força maior, não era medo de Deus naquele momento, mas existia uma força que me impulsionava a entender que ele não era o meu lugar. Então, eu acredito que esse temor por Deus, que era realmente o princípio da sabedoria, que é realmente o princípio de saber que eu não estou fazendo a coisa correta para a minha vida e que eu estava fora dos propósitos de Deus, fez com que eu não conseguisse ir adiante. Então, sim, eu tentava fazer algo, eu tentava ir para uma festa, eu tentava experimentar uma bebida, sair com as amigas, me comportar e me vestir como o mundo, mas sempre o Espírito Santo estava me incomodando. O temor de Deus foi extremamente importante nessa fase. E assim, existia muita cobrança nessa época por você ser filha de pastor? Ah, bastante. Muita, porque o filho de pastor, eu falo que ele é o mais cobrado. Dentro da igreja, ele é aquele que mais trabalha, porque tudo, obviamente, seu pai como pastor vai pedir primeiro a você antes de pedir para a pessoa. Então, desde limpar a igreja até a dirigir um culto, uma pregação que não tem alguém para pregar, é o filho do pastor. Só que tudo também que você faz de errado, você está sendo visto. Então, o filho de pastor é como se ele não pudesse errar. É como hoje alguém muito público, alguém muito conhecido que a gente vê, todo mundo, por exemplo, fala mal dos outros. Se um famoso falar, todo mundo cancela. É mais ou menos assim. Então, o filho de pastor, todo mundo pode fazer tudo, mas o filho de pastor não pode fazer. E eu tinha muita chateação disso, porque, obviamente, adolescente, a gente não lida muito bem com essa questão. Hoje eu entendo que como uma pessoa que leva música, uma pessoa que tem que estar ali na frente ministrando, a gente vive uma vida de renúncias todos os dias. Então, hoje, isso não me pesa mais, entendeu? Mas eu tive essa fase de sentir muito pressionada como filha de pastor para poder estar ali fazendo as coisas, para poder estar presente nos cultos. Às vezes, você já começa a ir por obrigação, porque as pessoas estão te pressionando. Eu falo que foi muito importante, assim, a minha altura dos meus 17 anos, porque, de fato, eu tive que entender o porquê que eu estava ali. Sim, essa cobrança realmente existe, todo mundo conhece essa cobrança de ser filho de pastor. E, assim, essa cobrança faz parte do seu start na música? Tem alguma coisa a ver com essa cobrança? Tem sim, porque eu acho que a todo momento o artista ele é cobrado. A todo momento o cantor é cobrado. A todo momento a gente vive diariamente várias situações onde todo mundo pode se posicionar, você não pode se posicionar. Todo mundo pode falar o que pensa, você não pode, que você vai ser julgado. Entende? Você é julgado, eu me sinto julgada por coisas mais bestas do mundo.
por ser uma mulher de 36 anos, por exemplo, e hoje solteira ou divorciada, eu sinto julgamento. E as pessoas não sabem o que acontece na sua vida, na sua história, mas elas te julgam. Entende? Então, me sinto cobrada. Você vê que eu estou bem sincerona aqui, né? Estou bem... Vai ser polêmico esse podcast, né, gente? Agora eles cortam a minha câmera ali, Leite, você está já falando demais. Mas é mais ou menos isso, a gente se sente cobrado. Como que foi esse início? Como é que você... qual foi o... Teve algum evento, algum acontecimento na sua vida que fez você, isso que eu quero, é isso que eu quero trabalhar com música? Ou simplesmente no início, hoje faz parte da sua carreira, mas tudo começa com o ministério. Eu acredito que com você foi a mesma coisa. E como é que foi esse início? Qual foi o acontecimento na sua vida que fez com que você realmente se interessasse e passasse a se dedicar à música? Então, bom, eu vivo a música já, assim, desde criança e cantei em dupla com minha irmã, participei de diversos concursos musicais. Como filha de pastor, eu ia para vários bairros para poder cantar. Meu pai ia pregar, eu ia cantar. Então, já comecei ali a ter esse lance de querer cantar solo. Minhas irmãs que cantavam comigo já não tinham essa vontade de seguir profissionalmente. Eu tinha. E aí, em 2012, eu participei, por exemplo, do Ídolos. E lá no Ídolos, por exemplo, eu não podia cantar música gospel, lá eu só podia cantar música secular. E eu queria participar do programa. Então eu falei, não, então no programa eu vou cantar música secular. E aí, de repente, quando eu saí daqui, eu já ganhei visibilidade e sigo minha carreira gospel. E quando você tenta fazer uma coisa, Carlos, que não está no propósito de Deus na sua vida, você termina desfocando, termina não fazendo com verdade. E ali eu corri atrás da minha carreira de uma forma errada. Porque ali eu queria ganhar visibilidade, eu queria crescer, eu queria gravar um CD, eu queria ficar famosa, ser uma grande artista. Quem conhece se louvou? Então, assim, eu queria muito ser cantora. Mas eu estava disposta a tudo para isso acontecer. E quando eu fui participar do programa, eu fui ali disposta a cantar o que nem era a minha verdade. Então, ali eu não consegui, né? Quando chegou na parte de ir para a semifinal, que foi em São Paulo, em 2012, eu terminei sendo eliminada, juntamente com várias pessoas que também já tinham CD, já tinha carreira. Eu fui eliminada porque eles também descobriram ali que eu era cantora gospel e não estava cantando algo que era verdade para mim. E, a partir dali, eu entendi que... não adianta. Se não for com verdade, se não for o tempo de Deus, não vai acontecer. E logo depois eu engravidei e tive meu filho, que eu tive também que dar uma pausa, cuidar do meu filho, cuidar da família. E a mãe tem aquele negócio, né, de, tipo assim, de se sentir culpada o tempo todo. A gente não vai falar muito desse pequeno John, mas assim, esse ambiente de competição musical, assim, teve alguma experiência bem interessante nessa caminhada, quando você foi classificada para poder participar desse programa? E assim, qual foi o momento marcante dessas competições? Porque você também teve uma outra competição, que foi o Eagles Festival, né? Então, teve alguma experiência nesses dois momentos que você viveu? Porque foi muito diferente, né? Porque, por exemplo, no Ídolos eu estava cantando algo que não era a minha verdade, completamente despreparada e imatura, fazendo tudo por sucesso, né? E teve a fase, e quando eu participei já do Eagle Festival, que já foi depois da minha volta a cantar, porque ali eu falo sempre que a gente tem que saber quem são os pilares da nossa vida. É Deus, família, igreja, né? E aí vem tudo que há aí, né? O propósito, sonhos e tudo mais. E tem que fazer uma composição de forma que você não tire cada um do seu lugar. E eu terminei tirando os propósitos de Deus como centro também da minha vida. Então, ali, para mim, tudo que eu tinha que fazer era só cuidar do meu filho, então abrir mão dos propósitos de Deus na minha vida. Porque eu também achava que eu ia faltar como mãe. E aí, quando eu participo do Eagle Festival, em 2018, eu já com, sei lá, 32, 33 anos, que eu já nem lembro, né? Pra você ver como é que passa os 30, a gente já não lembra mais qual a idade. E aí eu pensei, mas já estou mais velho, eu acho que nada... Eu tinha medo de voltar a cantar música gospel, que é muito desafiador, você sabe.
o quanto é desafiador, você sabe o quanto é difícil pra gente na carreira gospel, quantos desafios, você também é cantor e artista, sabe bem como é. E aí você querer viver da sua arte, você querer fazer aquilo, só que você começa a se frustrar, porque você vê que, principalmente na música gospel, existe muita desvalorização. Seria muito fácil, Carlos, a gente ir lá pro mundão e fazer a nossa arte, porque o que eu canto e o que você canta, lá fora a gente ganharia muito dinheiro. Entende? Só que aí eu tive que, nesse momento, eu cantava só no louvor da igreja, e aí falaram, vai ter um festival aqui. Eu falei, você quer saber? Quem é que vai estar nesse festival? Quem ganhar vai para uma gravadora. Quem vai estar ali como jurado? É o diretor de uma gravadora. Eu vou lá, né? Porque se eu levar um não, eu já tenho um não. E, 6 anos sem cantar? Vou lá, só para dar uma movimentada no meu Instagram. E fui, claro, que como tudo que eu faço, eu mergulho, então ali existe uma preparação para um concurso que as pessoas às vezes pensam que é só que chegar lá e cantar com técnica vocal. E eu nunca vi um concurso assim, né? Desde o Ídolos, desde o concurso que eu participei ainda lá adolescente, eu me preparei para aquele momento, desde o que eu ia vestir, desde o que eu ia cantar, desde preparar um arranjo, porque só tinha 2 minutos para cantar. Então preparei um arranjo de 2 minutos para eu cantar, pedi né, um produtor para preparar um arranjo que fechasse em 2 minutos certinho para ninguém cortar a minha música. Eu me preparei para aquele momento. Então não era só questão de cantar bem, mas como você se posicionava. E eu fui para esse concurso, e eu acho que ali foi o momento que Deus preparou para a minha vida, que foi esse retorno. E aí eu ganhei disputando com 88 finalistas em Goiânia, que é uma terra de gente que canta muito também. Foram lá procurando artista de sertanejo e terminaram assinando com Leide Murilho, né? E foi uma experiência muito bacana, e ali eu entendi de fato que Deus ele estava escolhendo aquele momento. E claro, quando chega o momento de Deus na sua vida, você também tem que estar pronto, você tem que estar preparado, entendeu? Então as pessoas às vezes estão dentro de casa, sentado no sofá, querendo esperar o tempo de Deus na sua vida. Vai ficar difícil, você tem que se movimentar. Isso. Então, o tempo que eu me dediquei só em ser mãe, foi só em ser mãe, fiz isso com qualidade, fiz isso com a minha dedicação, com o máximo que eu poderia exercer. E quando eu voltei a cantar, eu também... Então, eu falo que um fato marcante, que foi a sua pergunta, é porque realmente, neste momento, eu tive que abrir mão daquilo que eu achava, daquilo que era comercial, daquilo que não era. Fui ali, cantei minha verdade, foi até a música do Matos Nascimento, que eu amo, Sou Feliz. Sou feliz, sou feliz. Cantei essa música e ganhei. Eu lembro que naquela semana Matos Nascimento ligou para mim e ficou 20 minutos comigo no telefone, imagina, falando que ele ficou sabendo que eu tinha cantado no festival a música dele, imagina. E isso me levou para a gravadora, que me fez viver esses últimos 3 anos de histórias incríveis, assim, sabe? E, assim, nesses momentos marcantes, Deus coloca no nosso caminho pessoas marcantes. Quem foram essas pessoas? Olha, Carlos, eu falo assim que tem pessoas que pensam que a gratidão é você falar todos os dias na rede social sobre ela. Tem pessoas que pensam que gratidão é você ficar... andando junto com a mesma pessoa para o resto da vida. E eu entendi que mesmo aqueles que já não andam mais comigo são pessoas que Deus colocou naquele momento, né, para me ajudar. Então, hoje, eu estou com uma turma hoje diferente do festival, mas, por exemplo, ganhei o festival, o Everton, que é o diretor do festival, juntamente com o Maurício, que é o diretor da gravadora, que era diretor da gravadora da Sony na época, são pessoas que acreditaram, que foram os primeiros naquele momento a acreditar no meu trabalho. A partir daí eu vim para a gravadora, comecei para os eventos da gravadora, comecei a conhecer artistas. Fiz amizade com Ludmilla Ferber, com Eichla, com Cristina Mel, com artistas que eu nunca imaginava estar perto. Então, tem aquele artista que eu subi no palco e cantei como Cristina Mel, que é uma querida, maravilhosa. Fizemos até uma live na pandemia juntas. E assim como eu fiz uma amizade, por exemplo, com Eichla e Ludmilla Ferber, que se tornaram amigas e conselheiras do meu trabalho. Né? Então, eu chamei a Ludmilla Ferber para gravar, a gente estava preparando um arranjo, veio a pandemia, ela não podia gravar porque ela estava em tratamento, e ali a gente começou a conversar como amigas. E ali ela começou a pastorear na minha vida, ela começou a aconselhar na minha vida várias coisas. Então, mesmo não tendo gravado com a Ludmilla Ferber, que não tivemos esse tempo devido ao tratamento dela, eu tinha muito medo de expor ela, ir para o estúdio e tudo mais. Então, assim, nela, já não foi uma ajuda da parceria musical, foi um aconselhamento que ela me deu, que eu levo para a vida. Eu guardo aqui no meu WhatsApp mensagens que a gente trocou, onde ela fala o quanto ela estava feliz por eu estar fazendo coisas que ela me aconselhou.
por eu estar focando no meu trabalho, na música congregacional, inclusive agora foi um conselho dela. A Êxila também, já participei de uma live dela na pandemia, uma pessoa, inclusive eu ia cantar esses dias atrás na igreja dela, eu tive Covid e terminei não indo. É uma amiga também que me aconselha muito, então tive tanto essas pessoas de Deus para aconselhar, quanto outros para cantar, para gravar, para fazer uma colaboração, e de lá para cá Deus tem assim sempre renovado, novas pessoas, às vezes eu não consigo mais andar junto com aquelas primeiras pessoas, ou porque saiu, deixou de fazer parte da mesma gravadora, ou porque Deus colocou uma outra pessoa, como Doninha, que veio no ano passado, que é o meu produtor de eventos em São Paulo, quem me coloca nos eventos, que produziu os meus clipes. Aí agora já vem a Todá, né, que já é uma outra gravadora que eu estou migrando, com Gil, que Mandelli, que também acredita na minha carreira. E de lá, isso daí eu estou falando o nome de pessoas assim, importantes, gravadora, conhecidos. Mas tem aí família, tem intercessores, tem meus pastores, tem amigos que todos os dias me apoiam, a galera da mídia. Né, eu tenho amigos assim que eu já estava feliz de ser só amiga, né? Tipo o Newton Barros, né? Do Sala Musical. Por exemplo, eu já estaria feliz de ser só amiga. Né? Mas, além de ser amiga, Deus me deu a oportunidade de trabalhar. Então, hoje, por exemplo, eu consegui construir amizades em várias áreas que me favorece como artista, sim, mas que criou ali conexões. Né, hoje eu tenho aí o Wellington Barró, né, o Wellington Barros, vai. Eu não consigo chamar Barró, o Wellington Barros, porque vive na casa do Newton Barros, então já pegou sobrenome também, né? Então, o Manuel, da Rádio Visionária, a Isa, que é do Portal Cantares, e aí junta o Bruno, do Web Frutificar, e junta... Gente, eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, isso que é o problema quando a gente cita nomes, que a gente esquece de um na hora do nervosismo. Mas, assim, eu tive uma oportunidade de fazer amizade com pessoas do nicho ali de ser cantor, do nicho da gravadora, do nicho das rádios, da mídia. E aí a Leide, ela não foi levantada por uma pessoa. A Leide, ela não está construindo uma história que é mérito da voz dela. Não, é fruto aí de uma série de acontecimentos, de série de pessoas que não foi eu que escolhi para andar comigo, foi Deus que escolheu para andar comigo. Porque Ele une propósitos. Você vê, gente, se deixar esse podcast vai demorar 3 horas, tá? É muita história. Assim, eu queria falar do antes e do depois do John. Fala para mim o que é esse menino abençoado, totalmente despojado, uma criança maravilhosa. Fala pra gente o que foi o antes e o depois do John Murilo. Falar de filho é uma coisa que emociona a gente, né? Você também tem filho, você sabe. Porque tudo que a gente faz pensando neles. E tudo que a gente abre mão pensando neles. Eu tenho certeza que todos os esforços que você faz, Carlos, é pensando no seu filho. Eu tenho certeza que quando você pensa em desistir, você olha para ele e você fala, eu não posso desistir. Porque existe ali os seus amigos, existe a sua esposa, existe seu ministério, mas a força vem de um serzinho tão pequeno, às vezes. E é isso que eu vivo todos os dias. Tem dia, Carlos, que é difícil, você vai passar por altos e baixos pro resto da sua vida, porque a gente vive num mundo de tribulações, né? E todos os dias, quando eu acordo meio para baixo, eu olho para o meu filho. E eu penso, eu não posso desistir, eu tenho o John. E, na verdade, tem dia que não sou eu que levanto com essa força, não, tá? Não sou Mulher Maravilha, não. Tem dia que é o John, que ele percebe que eu estou para baixo e ele fala, mamãe, eu estou percebendo que você está meio triste. Vamos pular na cama? E a gente começa a pular, fazer guerra de travesseiro. Daqui a pouquinho eu estou rindo. Entende? Deus usa uma criança de uma forma tão extraordinária. E um dia eu ouvi de um pastor meu, o seu filho é o próprio Espírito Santo materializado dentro do seu lar. Porque é inocente. Porque Deus pode usar a boca dele para poder falar com você coisas que você não esperava ouvir, ou talvez você esperava ouvir de um adulto. E você pensa, ele é só uma criança, ele não entende nada. Ele pode não entender, mas o Espírito Santo sim que sai da boca dele. Então, eu vivo experiências todos os dias com o John, que é uma criança educada, brincalhona, cabeluda, né, uma criança esperta. O John é um menino de Deus, é um menino que todo mundo gosta, que chega no lugar. É fácil falar do próprio filho, né? Eu quero ver falar do filho dos outros, né? Aquele menino é terrível. Todo mundo vai... É isso. Então, é isso. Todo mundo, assim, todos os meus amigos, todos os lugares que eu faço entrevista,
todo mundo tem um encontro marcante com o John. E eu acho, Carlos, que... Sabe aquilo? Deus, tem aquela palavra da Bíblia que fala que Deus só dá algo que a gente possa suportar. E eu falo que até meu filho, Deus escolheu a dedo. Esse aqui tem que ser da Leide, porque eu sempre tive dificuldade com criança, pirraça de criança, crianças difíceis de lidar. E eu falava, gente, eu não sei se eu quero ter filhos. Terminei, né, por uma decisão familiar de ter o John. E foi planejado. E eu ficava assim, gente, como eu vou lidar com uma criança? Porque eu sou meio direta, às vezes eu passo por grossa porque eu sou direta. E como eu vou lidar em tratar com uma criança? E, na verdade, não é eu que ensino muitas coisas ao John. O próprio John me ensina como lidar com ele. Porque até quando eu vou querendo brigar com ele, ele me desconstrói. Mamãe, eu já sei que eu fiz isso e você não gostou. Então, ele já evita ele até de eu ficar estressada. É uma criança que ao mesmo tempo que a mãe tem um temperamento forte, a mãe perdoa fácil. E ele também é assim, então a gente consegue conviver. Né? Tipo assim, a gente não consegue, eu não consigo chegar no... Nunca precisei, por exemplo, corrigir meu filho batendo no meu filho. Eu sei que alguns pais precisam corrigir os filhos porque chegam num extremo e que eu nunca precisei chegar. Então, por isso que para mim falar do John é muito fácil. Porque eu acho que Deus realmente assim, tem um propósito na vida dele e sobe no palco, canta comigo. Isso que eu ia te falar, ele canta ainda, né? Como é que é ver... Como é que eu já ouvi, ele é maravilhoso. E como é que é ver o John com aquela vontade, com aquela grande vontade de seguir o caminho que os pais seguiram? Pois é, né? Eu acabei de te falar agora há pouco que eu tinha muito medo de faltar como mãe dele por conta da minha carreira. E fiquei 6 anos sem cantar, preocupada se eu ia fazer falta para o John. Mas em determinado momento, no dia que inclusive eu ganhei o festival, a igreja estava cheia daqueles papel picado, que era aquele clima ali de comemoração para quem ganhasse. Então eles queriam soltar aquele monte de confete. O John, enquanto eu cantava, ele parecia que ele estava no palco comigo também sendo testado. Porque enquanto eu estava cantando, ele ficou na parte de baixo do palco, assim, e ali ele pegava aqueles confetes, ele jogava para cima enquanto eu cantava. Ele corria na igreja e ele, mamãe vai ganhar, mamãe vai ganhar. Então, assim, ele começou a participar desse ambiente. Quando eu vi ele lidando tão bem com isso, de eu subir para ministrar, e ele tá ali, eu pedi para cantar comigo, aí eu falei, gente, por que eu abri mão tanto tempo? Eu poderia ter voltado a cantar talvez com ele com 2 anos, que ele já entenderia. Não tinha como eu saber. É aquilo que eu falei, a cobrança do pai e mãe, do que vai faltar para o filho, da atenção que vai deixar. E se a gente for pensar nos frutos que você colheu de tudo isso, esse momento foi necessário para você viver, para que você tivesse a maturidade, de repente, que você tem hoje. De repente, se você não tivesse... Deus sempre traz a nós essa sabedoria que a gente precisa ter a cada dia para viver esses momentos, né? E o que você pensa assim do futuro com relação à sua carreira? O que você imagina? Você tem sonhos com relação a isso? O que você pode falar para a gente sobre isso? Do que vem por aí? Olha, eu falo muito com meus amigos da mídia que toda vez que eu vou na entrevista, eu gosto de deixar um spoiler, né? Porque é como se eu deixasse uma cerejinha do bolo aqui e para deixar a sua audiência curiosa e me acompanhar e querer saber mais. Então, eu também não poderia deixar de falar coisas e novidades aqui, temos spoilers. Hoje, inclusive, nós lançamos um novo conteúdo com a Jéssica Augusto, né, no YouTube, que é um material que nós estamos fazendo de covers para o meu canal de YouTube. Então, a cada 15 dias, nós vamos subir um vídeo novo de Leide cantando covers de músicas de outros artistas, músicas que estão estouradas e que já estão alcançando muitas vidas. E também estamos construindo também o nosso conteúdo já novo, inédito também na nova gravadora, que eu estou fazendo parte. E eu já tinha aí uns projetos já que estavam meio que parados. Por exemplo, a gravação de um single com Adelso Freire, que é um grande produtor, irmão do Anderson Freire. E o Adelso, ele me chamou essa semana. Eu vou falar um spoiler aqui para você que só você sabe, porque isso eu descobri ontem que ia acontecer. Nós estamos preparando um single, que é eu, ele e a Dani Grace, que em breve ninguém estava sabendo disso.
Então, quero deixar já esse spoiler para vocês. Tem um ali, ó, que também tem um podcast que já ficou assim, essa eu não sabia, mas é porque agora essa é nova. E a gente está preparando também uma música que a gente está gravando com uma cantora gringa chamada Doy Jones. É uma cantora do Texas, maravilhosa, e ela é também dessa onda congregacional e pop black. Então a gente também tem esse feat aí. E diz a galera lá da minha gravadora que em breve a gente vai gravar com Gessé, que a gente vai gravar com Davi Sasser. Ou seja, vai ter muitas coisas novas. E você acaba sendo bem eclética, né, Nessa? Você tem a raiz da sua adolescência, infância, na Assembleia de Deus. E a gente, assim, como é que é lidar com essa diversidade de estilos? É desafiador, a gente é muito criticado, inclusive, às vezes por isso, porque as pessoas querem sempre colocar a gente numa caixinha e dizer, você tem que cantar isso. Ou vem outro e fala, você tem que cantar aquilo. Aí, de repente, você vai cantar, sabe, a porta que abre, ou escudo e proteção, o meu esconderijo, não há nada melhor pra mim do que andar contigo, que é minha onda mais pop. E aí, quando eu lanço música, não, você é isso, você é essa cantora braba, cabeluda, que chega e canta e tal. Então, assim, existe muitas pessoas querendo rotular. Você tem que cantar isso, porque é isso que vai funcionar com você, você tem que cantar aquilo. E eu acho que o artista ele tem que ter a liberdade. Você pode cantar aquele samba maravilhoso que a gente ama ouvir você cantar, e quando você for cantar na igreja, numa agenda da igreja, você pode levar a igreja à adoração. Você não perde a unção, porque você cantou um samba, assim como você não levou o mundo para dentro da igreja, né, ou deixou de cantar o samba porque você está cantando a adoração. Então, eu sempre pensei isso, que o artista ele pode ter repertórios para cada lugar. Né? Eu nunca vi, por exemplo, a Fernanda Brum chegando na agenda da igreja e cantando lá, ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode cantar, entendeu? Então, assim, eu acho que existe o repertório para cada lugar. Ela vai cantar essa música no palco. Lá na igreja ela vai cantar Espírito Santo. As pessoas precisam entender que o artista não precisa se limitar. E daí, dentro do seu estilo, você pode cantar com cantor de rap, com cantor de samba, com cantor do pagode, do funk, de todos os estilos, que todos os estilos eu acredito que é para adoração também do Senhor, em momentos diferentes. Sim, isso é importantíssimo, essa diversidade, eu acho muito interessante esse seu trabalho. Agora, queria falar um pouco Você tem composições próprias? Como é que é ser compositora? E se você tem alguma história de alguma composição sua que você possa falar de como foi feita? Várias. Só que é o seguinte, Carlos, aí é um assunto que assim, eu chego a ficar constrangida porque eu sou uma pessoa que eu acho que Deus, tem pessoas que ela consegue cantar muito, compor muito, tocar muito, fala muito bem, ou seja, ela consegue fazer tudo muito bem. E, por exemplo, eu acho que a composição é uma coisa que eu faço, mas eu acho que eu nunca acho que minhas músicas são boas o suficiente. Então, eu tenho muita música que eu lancei nos últimos anos, foram pouquíssimas. Sabe Tudo é uma dessas músicas, né? Amor é Flor também, uma dessas composições também que eu participei. E tem outras músicas, por exemplo, que eu lancei lá no meu CDzinho em 2012, que é um CD todo autoral. E tem uma música, inclusive, que eu estou regravando, Amor de Deus. Então, se você perguntar de toda a minha trajetória, nenhuma música que eu lancei nos últimos 3 anos é tão importante na minha vida do que a história da música Amor de Deus. Amor de Deus, ela veio desse momento aí, antes de parar de cantar durante um tempo, que eu tinha acabado de sair do concurso Ídolos, que eu não tinha ido adiante, que caiu ali a ficha, como se... Sabe quando você é descoberto fazendo algo errado? Esse momento que eu tinha participado do programa, cantando música secular, e o Senhor me mostrou ali que eu estava fazendo a coisa errada, é como se eu tivesse sido descoberta. Como se eu tivesse, meu Deus, fui pega fazendo algo errado. Porque eu estava fazendo algo que não é do propósito de Deus. E aí foi um momento que eu pensei em parar de cantar, e de fato, inclusive, parei, mas naquele momento eu compus uma música chamada O Amor de Deus. Né, que está lá no YouTube, nesse EPzinho, a gente está regravando a nova versão dessa música. E essa música fala que, tipo assim, que no momento que eu não puder contar com o amor de ninguém, que ninguém estiver mais me admirando, porque ali eu parei de cantar, ali eu fiquei assim... A galeria foi pro Iso, olha lá, nem passou ela na televisão, até cortaram, porque eles editaram muitas coisas, até minha participação no programa. Então ali foi um momento de vergonha para mim. Porque eu estava fazendo algo que não era do propósito de Deus
E até o que eu tentei fazer fora do propósito de Deus, eu não ganhei visibilidade. E ali eu pensei em desistir, foi quando eu compus essa música, O Amor de Deus. É o que fazia, a música diz, é o que me faz desejar ser bem melhor. É o momento no quarto ali chorando, só com voz e violão, que eu compus essa canção. Então essa música foi muito importante para mim. E uma segunda música que eu não participei da composição, mas que é muito importante para mim, é Que Amor é Esse, né? Que é uma música recente. É a música que o Nilton mais ama, inclusive. Que eu tenho alguns amigos que gostam muito dessa canção. Mas composições minhas recentes mesmo, assim, que eu lancei, foi Sabe Tudo e Amor é Flor, que eu lancei nas plataformas. Tá ótimo, assim. E assim, a gente queria aproveitar, antes de a gente encerrar esse momento, que para mim eu fico com o coração apertado, porque eu estou gostando muito de ter você aqui no meu podcast. Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que admiram o seu trabalho, admiram a sua caminhada, entendeu? E você pudesse deixar um recado, algo motivacional, algo que pudesse motivar essas pessoas a nunca desistirem. Então, Carlos, eu falo sempre, eu tenho 36 anos, eu não tenho vergonha de falar da minha idade. Primeiro, porque se eu te mostrar uma foto de quando eu tinha 20 anos, você vai falar, Jesus amado, né? Você deve ter feito muita coisa aí. É porque tem gente que gosta de mostrar as fotos de antigamente, né? Eu prefiro mostrar eu com 36 anos, porque eu acho que é um momento de maturidade, então isso reflete até na nossa aparência, sabe? De uma aparência mais leve, de alguém mais maduro, de alguém que sabe se posicionar às vezes. Então, assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem para todo jovem, para todas as pessoas, até os trintões que estão assistindo isso, é que não importa a idade que você está vivendo. Se Deus tem um plano na sua vida, vai se cumprir. O que você precisa fazer é se posicionar. Porque não adianta chegar o tempo de Deus na sua vida e você estar despreparado. Então, assim, tem muitas pessoas hoje que erram ou que passam por situações depois de estourar do nada, assim, por estar despreparado. A gente tem vários exemplos de pessoas que estouraram da noite para o dia, mas que não estão sabendo nem lidar com isso. Então, assim, para mim, no meu caso, a minha história foi diferente. O Senhor veio me preparando nos últimos anos. Quer dizer, eu acho que desde quando eu era criança, que ainda sonhava em ter uma carreira. E talvez Deus percebeu que eu não tinha... Deus percebeu não, Deus sabia que eu não tinha estrutura para viver essa carreira com os meus 15, 16 anos. Como eu te falei, eu queria tanto fazer sucesso que eu fazia de tudo para isso. Até chegar no programa e cantar algo que não era verdade para mim. Então, assim, não desista dos seus sonhos, esteja alinhado aos propósitos de Deus. Não desiste de louvar ao Senhor. Se o seu propósito é na música cristã, na música gospel, que é a adoração, viva isso. Busque de Deus. Entenda que até os problemas que você está vivendo agora, as provações que na sua vida pessoal você passa, também é um tratar de Deus para algo que Ele vai fazer na sua vida lá na frente. Então não adianta você querer correr com esse tempo. Eu já vejo pessoas, já chegou para mim uma jovem de 22 anos que falou, eu já cansei, eu já tentei de tudo e não consegui. Eu olhei para ela e falei, pois é, com 32 anos eu assinei com uma gravadora, que era um sonho de infância. Então a gente vê uma época de fast food, todo mundo quer tudo muito rápido. Então, a minha mensagem que eu deixo para vocês é, continuem lutando, trabalhando todos os dias. Ah, mas eu não tenho condição de gravar um single. Pega seu celular, que todo mundo hoje tem Instagram, tem rede social. Pega seu celular, vai para frente da janela, que é a hora que tem a melhor luz, que de repente você não tem uma estrutura para gravar um grande vídeo. E vai para frente da sua janela, decora a música, começa a fazer vídeos, posta nas suas redes sociais, marque os seus amigos, peça as pessoas que convivem com você para divulgar seu trabalho. É assim que a gente começa. Mas tem pessoas, Carlos, que só quer começar se for de cima. Entendeu? E às vezes Deus quer fazer algo com você e você tem um processo para você passar. Então, essa mensagem agora, desculpa eu ter prolongado tanto, mas para vocês então, é porque assim, eu falo que se tem algo que eu posso falar, é sobre isso. Porque eu ainda estou nesse caminho. Vem comigo, gente. Então, assim, todos os dias eu faço pequenas ações, Carlos, para o meu trabalho acontecer, que tem gente que olha assim, ai, mas que besteira. Que besteira sair lá de casa, atravessar a cidade para fazer um podcast com o Elton Barró, por exemplo. Tipo, vai lá no fim do mundo. Tipo, mas isso daí não vai dar dinheiro, não. Isso daí não dá dinheiro, não. Mas pedir os seus seguidores para deixar um comentário lá no Instagram da rádio para tocar sua música. Que besteira. Quando você tem que virar, você vira. Não precisa disso, não. Nem sempre assim, né? Não, e também tem, por exemplo, a gente observa às vezes as pessoas
buscam fama, né? E às vezes não tem alicerce, não tem um preparo. Eu digo de pessoas que realmente têm vontade de cantar e às vezes se apresentam, mas, por exemplo, às vezes ela não consegue identificar que, poxa, eu gosto de cantar, mas não consegue identificar que de repente precisa de uma pessoa que prepare ela, um professor de canto. Tem pessoas que realmente negligenciam esse processo. E eu acredito que até hoje, até as pessoas mesmo, como você, como eu, precisamos de pessoas que se preparem para essa caminhada, que tenha preparação, uma preparação vocal, né? Eu acredito que as pessoas precisam entender isso também, né? E assim, quando você depara, porque hoje em dia tem curso para tudo, né? Você vai fazer aí um curso, uma mentoria, aí vai vir alguém, um coach que vai vir te orientar na sua carreira, seja ela qual for. E tudo que as pessoas vêm falar com você depende de você gastar dinheiro. Não, mas se você fizer isso, mas não fizer isso, não vai dar certo. Não, mas se você gravar e não tiver um clipe, não vai dar certo. Se você gravar, tiver um clipe e não impulsionar, não vai dar certo. Se você gravar, tiver um clipe e impulsionar, mas você não conseguir colocar na rádio, você também não vai dar certo. Mas se você fizer tudo isso, mas também não tiver um preparador vocal, alguém que vai cuidar das suas redes sociais, também não vai dar certo. Aí quando você vai ver, você desiste. Eu conheço pessoas que fizeram cursos comigo e que elas, depois de ter passado por aquela... eu desisto. Porque eu estou lutando para pagar minhas contas no fim do mês. E aí você quer cantar para o Senhor, que é algo que é seu sonho. Você quer louvar a Deus, quer levar isso para um âmbito profissional, você não consegue. Porque aí quando você faz tudo isso que mandaram você fazer, você tenta conseguir agenda na igreja, você não consegue. Às vezes aquela igreja não consegue te valorizar, não consegue levar você para poder ir lá cantar. Às vezes, dentro da própria casa, as pessoas às vezes não apoiam, não divulgam o seu trabalho. Então, por isso que para mim é muito importante falar em não desistir. Porque só quando eu fiz os 32 anos que eu fui lá participar de um outro concurso, que eu já tinha passado por tantos, depois da experiência do ISOS, eu poderia falar, eu não vou mais, quero nem saber disso. Mas, se você desistir, você não... Talvez era ali o momento do sim. Então, assim, no dia do que eu ganhei o concurso, que me levou para a gravadora, eu vi tanta gente que cantava muito, eu falei, gente, é óbvio que quem vai ganhar é uma menina aí de 15, 16 anos. Eu pensei comigo, né? Mas eu pensei, já que eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor. Eu lembro que ali não tinha nem roupa para aquele look do dia do festival. E eu pedi minha amiga, minha vizinha, elas me arrumaram. Aí outra que era maquiadora me maquiou de graça, a outra me prestou um macacão bonito com sandália de onça. E veio, todo mundo me ajudou a se preparar para aquele momento. E como eu te falei, preparei ali um momento que eu pensei, se eu levar o não, já tem. Mas se eu levar um sim, eu estou preparada. E a partir dali eu comecei assim... Todos os dias eu acordava, eu tinha meu devocional, falava com Deus o que eu sonhava, mas eu também ia para ações diárias que eu podia fazer como um profissional. Entendeu? Porque às vezes a pessoa pensa, já está na gravadora. A gravadora faz tudo por ela, e não é assim. Entendeu? Hoje em dia a gravadora mudou muito. Hoje em dia ela não é artístico para todo mundo. Até você conseguir um contrato artístico, que é uma gravadora te bancando, você tem que caminhar um pouquinho o chão, bancando do seu próprio bolso. Então, são pequenas ações que você, como artista, pode fazer. Não desista. O importante é você entender que é um pouquinho todos os dias. Muito obrigado por você estar aqui no meu podcast. Quero aproveitar aqui, convidar vocês para acompanhar não só esse episódio, mas outros episódios que virão, os episódios anteriores. E que siga a Leide Murilo nas redes sociais. Foi um prazer te receber aqui no meu canal, no podcast Papo com Menê. Que Deus os abençoe grandemente. Forte abraço. Deus abençoe a vida de vocês.